Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e agora vamos atualizar todas as informações, visto já ter saído também o balanço agora do dia 30 de setembro de 2022. E essa empresa aqui é uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Vinícius Gilgen. Ô Vinícius, que prazer ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão e é uma honra poder lhe atender. Bem como também ao doutor Eduardo. Ô doutor Eduardo, que bom também ter você conosco. Lhe agradeço imensamente aí o incentivo e a participação junto conosco no canal. Bem como também o Isair Cruz, lá do Rio Grande do Sul, que sempre está conosco aqui também no canal, a quem eu mando meu grande abraço aí e agradeço imensamente a sugestão dessa empresa, que trata-se da LiveTech Indústria e Comércio S.A. e também conhecida como WDC Networks. Então vamos retratar um pouquinho dessa empresa, mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, manda lá a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, no dia 16 de dezembro, das 19 às 22 horas, estaremos realizando um curso sobre valuation, onde vamos falar o que é o fluxo de caixa descontado, como que faz o fluxo de caixa descontado, como avaliar uma empresa através dos seus múltiplos, como determinar o valor justo de uma empresa e, naturalmente, também de uma ação. E para você poder participar é fácil, basta entrar aqui, ó, nesse WhatsApp, me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações, como que você pode fazer também para participar, já que o curso vai ser online pela plataforma Google Meet, com 3 horinhas ali de duração, com direito a material de apoio e tudo mais, né? E o custo de apenas R$40, apenas R$40, para você poder aprender um pouquinho sobre essa ferramenta, as ferramentas relacionadas ao valuation. Então, espero vocês. Mas vamos tratar então um pouquinho aqui da LiveTech, contar um pouco essa história, que ela começa através do Vanderlei Rigatieri Júnior, engenheiro eletrônico, e também do seu amigo Francisco Sérgio de Toledo. E os dois, eles, depois de passagens por grandes empresas, por multinacionais, sempre ligadas à telecom e à TI, chega num determinado momento que resolveram empreender. E o empreendimento surge lá no ano de 2003, quando aqui no Brasil a internet ainda vinha ali engatinhando e aí o Brasil muito atrasado em relação a outros países do mundo, e eles viram ali uma oportunidade de explorar mais a questão do wireless, né? E aí a ideia, o que que era? Era construir cidades digitais, onde você tivesse câmeras fazendo todo o acompanhamento da cidade, monitoramento e tudo mais, sempre explorando a tecnologia de wireless, e naturalmente isso aí também voltado para o mundo corporativo e também para as residências. E a ideia, então, da LiveTech, ela começa nesse caminho aqui, né, do wireless. Porém, daí, à medida que as coisas vão andando, o wireless também era vendido muito através do sistema via rádio, né? E aí começaram a receber muitos pedidos de pequenos provedores espalhados pelo Brasil. E aí o Vanderlei Rigatieri, ele faz uma viagem por todo o Brasil, até para conhecer esses pequenos provedores, né? E aí ele viu que havia um caminho gigantesco a ser percorrido, não só nos grandes centros, mas em todo o Brasil. E aí começaram a explorar mais esse caminho que levava a internet até as pessoas. E aí, naturalmente, do wireless, que era a ideia inicial, eles viram que havia uma grande potencialidade para a fibra ótica. E aí, então, começaram, no princípio, importando produtos e depois, na sequência, começaram a produzir os produtos voltados para esse segmento. Aí a empresa acabou focando mais na questão da vigilância, né, de toda a tecnologia de informação voltada para a vigilância, para os provedores, e aí também com a produção e a revenda de fibras óticas, e aí começou todo o processo de expansão. Tanto que no ano de 2007, a empresa focou bastante também nessa questão da segurança através de CFTV, e depois no ano de 2013 percebeu que também as empresas elas tinham uma grande dificuldade, e as pessoas também, na compra, na aquisição de equipamentos, já que tecnologia de informação é muito caro. Então, começaram a fazer locação de equipamentos através de um sistema por assinatura.
Chega no ano de 2012, eles montam um CD lá na cidade de Ilhéus, na Bahia. Chegando também no ano de 2019, passam a atuar também dentro do segmento de automação residencial. E aí vão ampliando a sua participação tanto no telecom como também no corporativo, agora no residencial, com as casas inteligentes, né? E aí no ano de 2020 passa a atuar também na Colômbia, monta uma unidade também na Colômbia. E aí um outro segmento que eles viram que havia uma grande potencialidade era da energia solar, que era uma coisa que vem se desenvolvendo no Brasil, e aí eles começam a produzir as placas de energia solar também numa fábrica em Extrema, em Minas Gerais. E com isso a empresa então se especializa em cibersegurança, fibra ótica, também em automação, energia solar e vai expandindo a sua atuação. Tanto que em 2021 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e tem suas ações negociadas na bolsa. Mas para que possamos saber como que está a situação da LiveTech ou da WDC Networks, trouxe para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos conhecer o que é a empresa. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da LiveTech da Bahia Indústria e Comércio S.A., a empresa aqui que trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e também as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos conhecer o que é a LiveTech ou WTC Networks. Começando aqui pelo ano de 2019, é uma empresa de 615 milhões de reais. E desse valor aqui, que é o que está dentro do seu patrimônio, bens e direitos que fazem parte de toda a estrutura de funcionamento da empresa, nós vamos ter aqui o imobilizado 239 milhões, que são todas as instalações, os barracões, fábricas, CD, máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento. E nessa parte de cima, o ativo circulante, que é o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura e produzir a sua receita. Que no ano de 2019 o ativo circulante fechou em 334 milhões de reais, com 54,3% de representatividade. Desse valor, a empresa fecha 2019 com 28 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 111 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 167 milhões. Já para 2020, a empresa pula agora para 911 milhões de reais. Percebam que aqui no imobilizado há um aumento aqui em toda a estrutura de funcionamento da empresa e o capital de giro também aumenta indo para 457 milhões de reais. Apesar da elevação do valor, apresenta aqui uma queda na representatividade que fecha com 50,2%. O volume de dinheiro em caixa pula agora para 37 milhões, aumenta também o contas a receber, indo para 162 milhões e uma redução nos estoques que fecharam em 138 milhões. Já para 2021, a empresa fecha aqui com 1 bilhão 491 milhões de reais de ativos, bens e direitos. Continua aqui os investimentos em toda a sua estrutura de funcionamento, indo para 419 milhões. E no ativo circulante, ele agora vai para 890 milhões de reais. Isso tudo até em função do IPO, né, que a empresa recebe o aporte e aí consegue crescer, né, desse valor aqui, indo para 1 bilhão 491. O capital de giro fecha com 890 milhões de reais, 59,7%. Caixa e equivalentes fecha agora com 38 milhões, praticamente uma estabilidade em relação ao exercício anterior. 163 milhões de reais de contas a receber, também estável. E os estoques que aumentam para 259 milhões. Destaco que aqui nesses outros créditos que aparece um valor mais significativo, a empresa lança aqui também investimentos de curto prazo que ela classificou como outros créditos, não classificou aqui como caixa equivalente, a razão pela qual a gente está respeitando o que está dentro das demonstrações contábeis, mas uma grande parte desse valor são investimentos de curto prazo. Já para setembro de 2022, a empresa fecha com 1 bilhão 692 milhões, continua aqui com a sua expansão, vai para 445 milhões de imobilizado e o capital de giro 991 milhões de reais. Fecha com 179 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação. E também temos aqui contas a receber com uma reduçãozinha, fechando em 142 milhões. E os estoques também apresentam uma pequena queda, fechando em 251 milhões de reais. Olhando agora a parte de passivo, onde teremos o endividamento e o capital próprio da empresa,
No ano de 2019, a dívida total era de 541 milhões de reais, 87,9%. Então, de tudo que a empresa tinha, ela devia praticamente 88%. E o PL de apenas 74 milhões. Já no ano de 2020, o endividamento vai para 781 milhões, apesar desse crescimento aqui, o peso da dívida ficou um pouquinho menor, 85,7%. Em 2021 é feito o IPO, aí do IPO você vai observar aqui que o PL pula de 129 para 629 milhões. E o endividamento, apesar desse crescimento fechando aqui em 862 milhões, o peso da dívida agora passa a ser só de 57,8%. Só, né, como eu falei, porque vinha de uma dívida aqui de 87, 86%. E agora, em 2022, a dívida pula do 1 bilhão, passa do 1 bilhão de reais, fechando com 1 bilhão e 44 milhões, e o peso dela 61,7%. E os resultados produzidos pela LiveTech ao longo desse período, lá em 2019, ela teve um faturamento de 506 milhões. Em 2020, 718. Em 2021, 1 bilhão e 66 milhões em faturamento. E agora, em 9 meses do ano, vem acumulando faturamento de 793 milhões de reais, nos projetando aqui um faturamento aí perto de 1 bilhão e 100 aproximadamente para 2022, é o que vem sendo projetado através dos números da empresa. Mas, como a gente sempre fala, que mais importante do que faturamento é lucro, é resultado, e o resultado da LiveTech em 2019 foi de praticamente 20 milhões de reais. Em 2020, aí o lucro já pula para 70 milhões. Em 2021, 72 milhões. E agora, em 9 meses do ano, a empresa vem aqui trabalhando com lucro na faixa de 21 milhões de reais, que se projetados aqui também para 12 meses, nós teríamos aqui um lucro de aproximadamente 28 milhões. Então, o lucro que a empresa vem apresentando esse ano bem menor do que era no ano anterior. E, naturalmente, que para buscar a razão, né, dessa queda de lucro, a DRE ela nos explica, né, que o custo do produto vendido, que era de 73,6, cai para 66, sobe para 72 e esse ano vem com 76%. Então, o custo de tudo aquilo que ela vende na faixa de 76%. E as despesas operacionais, 15, 16, 15, 15, praticamente 14,8. Então, qual é a razão principal da queda do lucro? Está justamente aqui nessa elevação dos custos nesse ano de 2022. Tratando agora da situação financeira da empresa, que é medida aqui pelos índices de liquidez, temos aqui a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento do curto, médio e longo prazo, que ela sai com 0,67 centavos lá em 2019. Permanece estável em 67 centavos em 2020, sobe para 1,18 em 2021 e fecha agora com 1,12. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,12. Paga e sobra ali um pouquinho. Não é uma sobra financeira, mas também não falta recursos para fazer frente ao seu endividamento. Olhando apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, ele sai com índice de 1,17, cai para 1,02, sobe para 1,51 e agora sobe para 2,37. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,37. Paga, sobra bastante. Então, esses indicadores aqui nos mostram que a empresa não tem problema financeiro nenhum, pelo contrário, trabalha com folga financeira, principalmente no curto prazo. Já o endividamento nesse outro quadro mede o tamanho e também o comportamento da dívida da LiveTech, que ela sai com 88% de dívida lá em 2019, cai para 85,7% em 2020, cai para 57,8% em 2020, em 2021, né, 57,8%, e agora em 2022 vem trabalhando com uma dívida de 61,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 61,7%. Nesse outro quadro, trago para vocês aqui os indicadores relacionados à rentabilidade da empresa e quanto que ela ganha naquilo que ela vende. 3,94% em 2019, 9,8% em 2020, 6,8% em 2021 e esse ano vem trabalhando com uma margem menor, 2,7%. Então, ao fazer as suas vendas, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 2,7%. Naturalmente que a queda dessa margem, a gente acabou explicando há pouco ali, devido à elevação dos custos que a empresa está tendo nesse ano de 2022.
Já a rentabilidade do ativo é o que ela ganha em relação ao que ela investe. Tudo aquilo que ela investe dentro do seu ativo gera um ganho. Estou querendo saber qual é o ganho que ela vem gerando através desses investimentos. 3,2% em 2019, 7,7% em 2020 e 4,9% agora em 2021. Ao investir na atividade da empresa, a empresa está gerando um ganho de 4,9%. Já a rentabilidade do PL mede o ganho do acionista. O acionista que tem suas ações dentro da empresa, nesses respectivos anos, teve um ganho de 26,9% em 2019, 54,3% em 2020 e agora em 2021 fechando com 11,5%. Então, ao ter as ações da LiveTech, os acionistas tiveram um ganho de 11,5%. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês também os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da LiveTech? R$ 10,02. Isso em termos de patrimônio. Se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas, o que sobra para cada acionista, para cada ação, R$ 10,02. Porém, se você quiser comprar uma ação hoje da LiveTech, você vai pagar R$ 4,94. Então veja que a ação ela está com um valor bem abaixo do que ela efetivamente vale, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,49. Isso quer dizer que as ações da LiveTech são vendidas com deságio de 51%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, a empresa gerou 71 centavos de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade de 14,4%. Tá? Isso com base nos últimos 12 meses. Dividendos por ação. Como a empresa abre o seu capital em 2021, o primeiro histórico de distribuição de dividendos ocorre agora em 2022, onde ela já distribuiu até a presente data 17 centavos por ação. A relação preço/lucro fecha em 6,96, quer dizer, praticamente 7. Então, os acionistas, ao comprar as ações da LiveTech, vão levar em torno de 7 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Também trago aqui para vocês o Free Float, com o qual a empresa vem trabalhando. O Free Float, o que ele quer dizer? É a quantidade de ações que estão circulando livremente no mercado, que são 23,3%. Então, de todo o volume de ações que a empresa tem, que está fora da mão dos controladores e que está disponível aí para ser comprada e vendida na bolsa, apenas 23,3%. E o tag along da LiveTech é de 100%, quer dizer, se os controladores fossem vender a empresa, o valor que eles receberiam seria o mesmo valor que deveria ser pago também para os minoritários. Então, é uma garantia que os minoritários vão ter o mesmo tratamento dos majoritários no caso de uma venda da empresa. Aproveito também e trago para vocês esse gráfico aqui mostrando como que vem se comportando o valor das ações da LiveTech desde o IPO feito lá em 2021, em julho de 2021. Na época, o IPO, a empresa foi comercializada por R$ 24,30 aproximadamente. E aí, na sequência, ela começa toda uma sequência de quedas que você vai vendo ali, ela vai descendo os degrauzinhos ali, né? Tem ali algumas oscilações para cima ou para baixo, chegando a bater em R$16 novamente, daí cai novamente e vem ali toda uma tendência de queda, culminando com a cotação atual de R$ 4,94 no último dia 18 de novembro, quando nós capturamos as informações para poder gravar esse vídeo. Então, nesse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da LiveTech da Bahia Indústria e Comércio S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a LiveTech Indústria e Comércio S.A. ou WDC Networks, que é uma empresa de tecnologia que vem se expandindo bastante no Brasil, que vem crescendo. Então, de um empreendedorismo que começa lá em 2003, uma pequena empresa, e essa empresa hoje ela vem ganhando uma representatividade muito grande em todo o Brasil. E é isso que a gente fica aqui sempre na expectativa de contar histórias de sucesso, contar histórias fascinantes de pessoas que resolveram empreender e hoje são geradores de emprego, geradores de renda, geradores de desenvolvimento e de oportunidade, já que o Brasil precisa encontrar o seu caminho do crescimento e o crescimento se dá através das empresas. Afinal de contas, quem gera empregos, quem gera desenvolvimento são as nossas empresas. Então, por isso que a gente fica aqui sempre na torcida para que as nossas empresas vão cada vez melhor. E naturalmente que para você que investe ou pretende investir em ações,
está investindo dentro desse setor, dentro do empreendedorismo, impulsionando toda a economia. E naturalmente que o importante para você que investe ou pretende investir em ações é ter o retorno desses seus investimentos. E para isso, as empresas elas têm que estar bem financeiramente, em termos de endividamento, em termos de lucratividade, de rentabilidade, razão pela qual nós focamos aqui também nesse trabalho de mostrar para vocês como que está a situação de cada empresa para você definir se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa, né? E aí, consequentemente, na hora de investir, você poder fazer com inteligência, com segurança, sabendo o que você está fazendo, aonde você está colocando os seus recursos para lá na frente poder ter seu patrimônio, que vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.